sejam bem-vindos. Vamos falar agora sobre um papo que as pessoas sempre me perguntam: hierarquia. Isso mesmo, pessoal, hierarquia. Vamos lá, vamos desde o começo. O que é hierarquia? Quero que vocês deixem aí nos comentários e respondam para mim o que vocês acham sobre hierarquia. Claro que o comentário dos senhores, com todo respeito a todas as instituições e principalmente respeito na sua resposta, senão eu apago, ok? Ah, tá, mas aqui é um espaço democrático, não na minha página, ok? Então vamos lá, isso aqui é um papo de amigos. Vamos lá, senhores, o que é hierarquia? Hierarquia é a conduta de disciplina que serve desde o civil até o militar. E essa conduta, o nome já diz, disciplina, ela já denomina cargo, patente e posição. Onde uma pessoa com uma instrução de um curso específico ou de um grau a mais lhe dado por confiança, por total demonstração de aptidão e respeito sobre aquele profissional, ele pode coordenar outras pessoas a fazer o correto. Por isso existe a hierarquia, para que não quebre essa cadeia de comando. Segundo, os seguintes fatos da hierarquia. Primeiro, o subalterno. Segundo, o oficial. 1 mais 1 é 2, pessoal, não existe meio termo. Aí você me diz, por exemplo, por que tocar nesse assunto hierarquia? Porque há muitos fatos em que se você se fala assim: ah, Tasso, por que você não fala de não sei o quê? Ah, Tasso, por que você não fala de não sei o que lá? Simplesmente, se eu não toco no assunto, é porque eu não tenho autorização. Isso, senhores. Eu não tenho autorização. Por exemplo, há assuntos da Força Aérea, há assuntos do Exército, há assuntos da Marinha, há assuntos das Forças Especiais, há assuntos de... Mano, o Brasil, ele é gigante, ele não é essas forcinhas armadas que vocês conhecem. Não é só aquilo preto e no branco, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia e GCM. Não, o Brasil é, velho, abre essa mente, é muito gigantesco. A própria Polícia Militar, ela é gigante. Ela tem várias e diversas unidades diversificadas, vários agrupamentos, de cada função tem uma, como eu vou falar, cada um deles tem uma função específica para tal situação. Vocês sabiam, por exemplo, que a Polícia Militar ela tem um departamento de investigação e inteligência? Pois é, muita gente acha que a Polícia Militar é só sair na rua de maneira ostensiva e prender o pessoal. Não, não tem nada a ver. O pessoal acha que é só a Polícia Civil que tem um trabalho de investigação. Negativo. Todas as forças têm o seu trabalho de investigação e têm o seu trabalho interno de apuração, investigação, corregedoria, modo disciplinar, extracurricular. Não é só no civil que existe o extracurricular, você entendeu? Agora vamos lá, vamos voltar ao assunto, que isso aí já dá para outro tipo de assunto, pessoal. É a questão da hierarquia. Por exemplo, nunca que eu posso sair seja de uma empresa ou de alguém, citando nomes de chefes meus ou nomes de comandantes meus e lascar o pau no cara, mano. Sentar o cacete no cara. Isso é falta da conduta de ética. Isso, ética entra na hierarquia. Por isso a hierarquia é tão cobrada e tão pegada no pé, e tão imposta até pelos militares. A gente tem um costume de dizer que o que acontece no quartel morre dentro do quartel. E velho, se te incomodou, vaza, porque aqui não é lugar pra caçar pônei não, não é lugar pra Pocahontas não. Você quer chorar, vaza. Aqui é nu e cru, com porrada na orelha e não vou falar certos nomes aqui de palavra. Se bem que à vontade. Mas bem, vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte.
Vou citar um exemplo bem claro. Coisas que eu vi muito no meu cotidiano. Coisas que eu vi acontecer várias vezes. Por exemplo, teve colegas meus que chegou a comentar pra mim, ô Tato, aconteceu assim, assim, assado, tal situação, tal, eu só, puta, o que eu vou falar pra esse cara? Ele, tá, mas o que aconteceu? Quem que foi o pivô? Foi o capitão, eu já, putz, mano. Eu falei pra ele, porra, cara, justo um capitão, mano? Por quê? Ele não pode simplesmente sair falando do capitão assim, à torta direita. Se fosse um cabo já, ou um soldado mais velho que ele já não pode sair falando. Entendeu? Ele tem que respeitar uma hierarquia. Ele tem que chegar no cabo, o cabo passar pro sargento, o sargento vai passar pro terceiro sargento, pro primeiro sargento, babá. Ou se for uma situação muito, muito grave, o sargento vai bater direto no oficial. Vai ficar passando pelos... Não, cada chefe, cada seção, vocês têm que entender uma coisa, cada seção ela tem um chefe. E cada seção, cada chefe daquela seção tem outro chefe. Geralmente é um sargento que chefia os praças. Isso muda, varia, depende da unidade, depende da organização, depende de como está o andamento das coisas. Nada é eterno. Entenderam? Nada é eterno, tudo se varia muito, é um mundo muito complexo para se colocar numa coisa só, em um vídeo só. Mas é uma situação muito, muito complexa. Então, às vezes, o sargento acaba tendo mais, todo respeito aos oficiais, com todo respeito eu já estive ao lado dos senhores, mas, às vezes, um sargento antigão, sargento velhão, ele tem mais tempo de pancada e mais tempo de operação que um tenente novinho, que um oficial. Então ele vai acabar entendendo mais que aquele tenente, gostando disso ou não. Só que o tenente tem mais instruções, mais formações. Ele se formou oficial, ele fez uma faculdade de oficiais. Vocês acham que militar não tem faculdade, vocês são muito burros de falar uma merda dessa. Dentro das universidades militares são muito mais... Sabe, deixa os caras muito mais loucos do que essas universidades civil que vocês veem por aqui fora. Então, assim, vocês acham que o cara ganha uma patente no peito, ele é um ignorante com uma patente no peito. Não tem nada a ver, cara. A AMAN é uma faculdade, a AFA é uma faculdade, Agulhas Negras é uma faculdade. Então, ó, presta atenção na merda que vocês falam, hein? Vamos voltar ao assunto. Aí esse sargento vai direto no pica. O pica que a gente fala vai de oficial, quadro de oficiais para cima. Vai no tenente e fala, tenente, aconteceu isso e isso. Aí é que vem a questão. O camaradinha chega e fala, mas Tasto, essa conversa não vai chegar lá. Como é que eu vou reclamar que o capitão está cometendo um erro? Se eu reclamar primeiro pro cabo, pro sargento... Quando bater no capitão, o senhor acha que ele é burro? Falou assim pra mim, senhor, o senhor acha que ele é burro de passar pro major, passar pro coronel, passar... Eu falei, não, eu compreendo. Eu compreendo. E aí fica numa situação difícil, realmente. E quando é o seu pica das galáxias que começa a pecar? Como é que você, um soldado lá embaixo, vai chegar e... Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Gabriel Monteiro. Dizem que ele não respeitou a hierarquia, a conduta de comando. Ele quebrou essa hierarquia, ele quebrou a cadeia de comando. E por isso estão movendo essa ação para tirar ele da PM. Não tem nada a ver com as atitudes dele ou quem ele é, até porque as atitudes dele, os vídeos que ele grava, são quando ele está no dia de folga. No seu dia de folga, foda-se, ninguém tem nada a ver com o que você faz. Desde que você não esteja representando a corporação ou aquele tipo de trabalho que você faz. Entendeu? Porque também existe aquela situação e que não existe militar de folga. É isso que peca, sabe? Não existe um militar de folga. O militar, ele é militar em qualquer lugar, mano. Porque onde ele for, você pode estar de chinela de dedo, que nem eu largado assim em casa, ó. Você pode estar de chinela de dedo, irmão.
no mercado, todo mundo vai falar, ô, aquele cara ali é do exército, ó, aquele cara ali é da Força Aérea, ô, mano, aquele maluco ali é polícia, hein, mano. Então não tem como. É isso que às vezes a conduta e a próprio código de conduta e ética militar, fora o código penal militar, explicam sobre esse tipo de situação, como você se comportar no seu dia de folga, evitar sair com emblemas, essas coisas no seu dia de folga, porque se você, por exemplo, arruma uma briga, todo mundo já vai falar, ô, o cara com a camisa da PM brigando lá, ó. Você pode ter certeza, meu irmão, que quando tu for entrar no quartel, tiver vazar, hoje em dia todo babaca tem um celular, cara, eu não compreendo isso, velho. A pessoa vê a pessoa passando mal na calçada, ela em vez de pegar o celular para chamar o resgate, não, ela começa a filmar. Olha, coitado, ó, olha, tá passando mal. Gente, vai se... Mas bem, isso acaba tendo uma quebra de conduta disciplinar, o que vai bater aonde? No começo do vídeo, hierarquia. E é o que acontece, por exemplo, quando pessoas que são chefiadas por um clã, como em alguns países ainda é assim, ou um chefe de Estado, e aí você tá certo, aquele chefe de Estado tá cagando pau, ele deu umas cagadonas, pá, mas é o que você tem que fazer? Ou você vai direto nele, em off, direto nele, ou com o superior dele, ou com o braço direito dele, e junto vocês três sentar, botar o pau na mesa e falar, ó, é assim, ó. Ah, não sei o que, você tá indo pro lado errado, você vai se fuder aí, como dizia um amigo meu, vai se fuder aí, cara. Você entendeu? Agora eu nunca, jamais, por mais que eu esteja de raiva com o cara, eu jamais vou chegar expondo um monte de cagada, assim, jogando a bosta no ventilador de um chefe meu ou de um chefe de Estado. O nome disso não é puxar saco, gente, é respeito. Se você quer respeito, você tem que saber onde você pisa. Você tem que se dar o respeito. Fato também que aconteceu, por exemplo, comigo. Não vou nem citar o nome da empresa. Lá atrás, mano, eu era jovem, eu era molecão ainda. Aconteceu uma situação onde eu recebi uma ordem nefasta. Eu recebi uma ordem imbecil. Tudo é respeito da palavra. É que realmente foi uma ordem absurda. Eu olhei assim no rádio, dá um repetir por gentileza, saiu com QSM. QSM que a gente fala é que saiu com dificuldade, mas não é. Eu ouvi exatamente o que a pessoa falou pra mim. Isso foi anos atrás, vai fazer uns quase, se não for 7, 8 anos atrás. E era uma situação em que estava tendo... Já estava quase chegando no distúrbio civil a situação, para você ter uma ideia. Começou a aglomerar gente. Começou a... Desculpa aí a pausa. Começou a aglomerar gente, começou, sabe? E a pessoa falou assim... Quando eu posso citar o teor da conversa, vamos dizer assim, vai, pau! Eu voltei o rádio assim, senhor, com todo respeito, como foi passado em reunião, ordens absurdas não devem ser acatadas. Essa ordem extrapola os limites da minha operacionalidade. Eu não posso acatar esse tipo de ordem. O senhor tem uma outra ideia? Pra que eu falei isso? Mas na hora o mundo caiu em cima de mim. Eles esqueceram até da confusão. Pra você ter uma ideia, na hora deslocaram o cara que tava acalmando o negócio, me tiraram de lá pra me dar uma comida de rabo. Aí que a merda lá pegou fogo mesmo, cara. Eu não pude fazer mais nada. Ou seja, o ego da pessoa foi maior do que a confusão que estava acontecendo ali. E que eu já estava conseguindo controlar. Então não tinha por que a necessidade daquela ordem tão absurda, que eu não posso citar. Até porque é uma questão de ética.
Aí, meu irmão, quando chega lá na sala, lá, aí me vem o nosso chefe e fala, o que que aconteceu? Aí ele, não, primeiro eu vou ouvir ele. Foi você que estava na imagem lá no meio da confusão? Eu falei, sim, senhor, fui eu. O que aconteceu? Eu falei, ó, isso. Eu tinha realmente pedido auxílio, pedido um apoio, a situação fugiu de controle. Mas depois eu consegui contornar, eu conversei com o cara começou a chorar, contar a vida dele, aquela velha história de sempre, aí começou a abraçar, eu falei, mano, resolvido. Aí a situação foi se apaziguando, a multidão começou a sair fora, começou a parar de querer quebrar as coisas, eu consegui, ali com o rabo na mão, mas consegui dar uma amenizada na situação. Aí o senhor aqui, eu com uma vontade de xingar ele, mas você não pode, você perde a razão. Aí eu falei, o cidadão ali, cidadão aí em questão, meu superior fulano de tal, deu uma ordem para me fazer isso aqui. Na hora o senhor olhou assim, você deu essa ordem? Aí ele, não, é que, sabe, aí eu pegou, chamou outro colega lá, ó, você ouviu esse tipo de ordem no rádio? Aí todo mundo, eu ouvi. Aí chamou o outro, eu ouvi. Pra você ter uma ideia, não é só a sua palavra contra dele, você tem que ter provas. Você tem que ter provas, você tem que ter discernimento naquilo que você fala. Não é só assim sair chegando e falando merda, rasgando o verbo. Se você não tem provas, irmão, não é só no quartel que você ouve isso. Qualquer empresa que você for, você que é civil, aprenda. Qualquer empresa que você for, a primeira coisa que vão falar pra você, onde é que está escrito isso? Você entendeu? Não é que a minha palavra não valia nada. É que realmente precisaria checar a situação, porque foi uma coisa grave, foi uma quebra de conduta muito grande do meu chefe na época. Ele deu uma ordem extremamente absurda e foi preciso ser apurado. Aí o controle de CFTV realmente viu a situação que eu já estava sendo controlado, ele foi lá, pra você ter uma ideia, meu coordenador na época, não posso falar patente e tal, foi lá e tal, não sei o que, olhou, viu a situação, viu as imagens, viu que já tá... Aí a casa começou a cair pro cara que deu a ordem errada. Senhores, quando o estrategista falha, o soldado morre. O cara que está sentado atrás de uma mesa, ele não é diferente do cara que puxa o gatilho. O cara que puxa o gatilho, ele só cumpre ordens. Eu acho até errado quando há punições pro cara que puxa o gatilho. É diferente, por exemplo, de você estar no meio de uma situação, como aconteceu no Rio, aquela situação que os nossos colegas aí do exército aí teve aquela infelicidade de acertar uma família porque eles estavam com um carro do mesmo modelo, da mesma cor, e possivelmente não teria respeitado uma ordem de parada. Uma outra hora a gente fala disso. Vocês viram que um único soldado não atirou. Ele foi o único que saiu. Porque eu não sei quem estava no comando ali na hora. Prefiro não saber, porque não é assunto meu. Mas que estava ali na hora, que falou, é pau. É o carro que passou atirando em nós, mano. Ele esqueceu de olhar um pequeno detalhe. É o mesmo carro, é o mesmo modelo. Tem a mesma cor, mas não tem a mesma placa. Você entendeu onde é que está o perigo do excesso? E o perigo do afobamento, do tipo, a sede de vingança, mano. Eu tô louco pra pegar aqueles caras que atirou em nós, velho. Se eles passar aqui, eu vou sentar o rei sem dó. Aí você acaba fazendo a merda. Aí é que foge do controle. Teve uma outra situação também, em que um colega meu passou, apertado, hein? Apertado. Que o comandante dele era um cara sem escrúpulo. Isso não foi aqui no Brasil, tá? Deixar bem claro. Então isso eu já posso falar. Não foi aqui no Brasil. Como não foi no Brasil, eu posso falar sobre o assunto. Ele era um capitão de esquadra de uma força, eu não lembro de que país que era.
mas ele estava chefiando aquela operação lá no Afeganistão. E esse cara, mano, ele, infelizmente, ele foi pego por uma guarda portuguesa. Olha a confusão, cara, no meio da operação. E esse tenente da guarda portuguesa pegou esse comandante de guerra, esse capitão aí, pá, esse pica das galáxias aí. Como eu vou falar isso, cara? Metendo a mão em algumas coisas. Corrupção. A palavra certa, corrupção. Pra você ver que não é só no Brasil. Isso acontece em todo lugar do mundo. Tem lugares que é muito escancarado, mas vamos deixar para outro assunto. E aí vem a história da hierarquia. Não, mas ele é força de outro país, eu não obedeço ele. Se ele está chefiando aquela operação, você tem que obedecer sim. É o caso, por exemplo, dos generais brasileiros que vão chefiar uma operação de paz na ONU ou em qualquer outro país que for solicitado. Ele vai coordenar aquela situação. Não interessa se você é da Índia, se você é do Paquistão, da casa do caralho. Se ele mandar, você vai ter que obedecer. Quando se fala assim, não, quem está ordenando a coalizão aqui, como foi no Afeganistão, que era os Estados Unidos no começo, depois passou aí os alemães que estavam chefiando. Hoje eu não sei mais quem é que está chefiando lá. Fiquei meio desatualizado. Todos vão obedecer a ordem daquele país que está ali, ó, obedecendo aquela situação. É ele que está orquestrando ali. Entendeu? Naquela operação, ele não vai mandar dentro do seu país, é ali, naquela operação. Quem está ordenando aí essa operação de paz? É o Brasil no Haiti. Então todos os outros países que estavam ali no meio, estavam subordinados ao comando, ao chefe de comando do Brasil. Vocês entenderam? E esse cara lá foi bem na época dos americanos. Ou seja, os portugueses estavam lá, abraço aos irmãos portugueses, saudade de vocês, me ajudaram muito a entender algumas coisas lá. E por causa dessa corrupção desse cara aí, esse oficial português pegou essa situação e deu voz de prisioneiro. Aí começou uma confusão, cara. O inimigo vazou. Olha a merda que isso deu. O inimigo vazou e começou uma briga interna. Eu não sei como não saiu tiro. Mas acabou sendo meia dúzia de presos ali. Até que se provasse que focinho de porco não é tomado, irmão. E a todo momento eles tentando abafar o caso. Eles tentando esconder aquele capitão lá, era um fuzileiro aí, americano aí, que tinha cometido aquele tipo de situação. Até que as Forças Armadas Portuguesas aprovou. Porque eles estavam andando com... tinha um óculos espião, que o pessoal fala muito aí, que é um óculos que ele tem ele filma tudo o que acontece. E o outro tava com uma câmera aqui. E os dois, na surdina aqui, ó, só pegando o cara lá, negociando com aqueles filhos da puta lá, daqueles terroristas safados lá. Velho, esse cara, eu não quero nem saber o que aconteceu com ele. Mas os americanos ficaram muito... Porque justamente o americano que foi quem teve toda aquele ódio, aquela revolta do que aconteceu com eles, aí justo um americano fazendo merda lá. Cara, foi difícil. Até pra mim engolir isso aí foi difícil. E eu não acreditei quando falaram. Até que provaram realmente esse cara foi... Antes de ser expulso, ele ficou preso durante um bom tempo. Dizem, eu não sei se é verdade, aí já não entra no meu mérito, não é da minha força, eu não sei o que acontece lá, mas dizem que ele corre o risco de ser até fuzilado. Não sei se ainda funciona isso nos Estados Unidos, eu sei que tem pena de morte. Mas aí não entra nesse mérito aí. Só que onde entra a quebra de hierarquia? Foi um ato extremo. Foi um ato de... Velho, como... Eu esqueci, tem um termo que fala isso. Eu esqueci o nome da palavra, vocês me desculpem. Que fala exatamente sobre isso. Quando só em atitudes muito extremas é que o cara que está embaixo pode render o oficial e falar: você está preso. Por exemplo, um abuso muito grande de autoridade,
como acontecia no Vietnã, o cara ficava meio pinel, começava a fuzilar todo mundo. Ele achava que todo mundo era Vietcong nessa porra, vamos detonar. Aí tinha cara que se doía, falava, não, eu não vou acertar, ele não peguei ele com arma, nada. Essa mulher aqui é uma Vietcong, você vai matar essa... Aí ele chegava, pau, tirando a cabeça dele. É crime de guerra. Aí o sargento comprava a briga desse oficial, falava, não, tá certo, tem que matar porque esse filho da puta matou nosso amigo fulano de tal. Às vezes aquele cara virava um herói da tropa porque você tá no calor do momento, você quer se vingar a todo custo. Mas sempre vai ter aquele cara mais sensato, aquele cara que fala, não, não é assim, a gente tá aqui para combater o inimigo, não é para matar civil. Ele vai ter que quebrar a hierarquia. Mas há momentos para se fazer isso. Agora nunca, em momento algum, eu posso chegar e falar assim, depois que saiu toda a merda, eu saio na rua e falo, capitão fulano de tal tirava nos outros de graça lá. Mano, na hora, o comando vai falar assim pra você, você vai receber uma cartinha, ou o próprio telefonema, se apresenta agora em tal lugar. Você vai ter que dar explicação do que está acontecendo aí. Saiu uma nota assim, assado, me explica sobre essa situação aí. E você também vai ser questionado porque você não fez nada na hora. Você está falando agora, mas peraí, você foi conivente. Ah, eu fui obrigado a ficar quieto. Essa história não cola. Então, pessoal, vamos ter responsabilidade no que a gente faz, no que a gente fala. Seja você civil ou militar. Entendeu? Eu vejo muitas situações aqui no mundo civil que o cara sai da empresa, mas sai lascando. Nossa, mas ele pinta dessa empresa um demônio. E aí depois você vai aturar a conduta desse cara. Deus me livre, viu? A conduta do cara era péssima. Era um cara que faltava direto, era um cara que, infelizmente, agia de má fé com os companheiros. É um cara que vivia dando golpe nos companheiros. Golpe que a gente fala, deixar bem explicado, é quando o cara acha que é mais esperto que os próprios colegas de trabalho, acha que a gente tem que trabalhar para ele enquanto ele se esconde para ficar de boa. É o famoso golpe, no quartel a gente fala golpe. Aqui no mundo civil fala filho da puta mesmo, desculpa o termo. Tá? Desculpa os palavrões, as situações aí. É que eu tenho que ser bem claro para vocês entenderem. Então aí, o cara fazia isso, o cara não respeitava o líder da equipe, não respeitava o coordenador. Quando o cara não vem respeitar o inspetor e o coordenador, amigo, esquece, não tem mais o que fazer, cara. É pau. Tchau. Aí essa pessoa sai falando mal. Fulano era um puxa-saco, fulano era um pilantra, fulano era não sei o que, empresa do pi, empresa do pai, empresa do tio, empresa não sei o que, eu vou botar no pau. Bota no pau, mas você acha que tudo isso não vai estar presente perante o juiz? Amigo, as coisas mudaram, não é mais antigamente que a empresa te pagando certo, você ainda ia, botava no pau e recebia. Acontecia isso. É por causa de muitas dessas pessoas espertas que a gente às vezes acaba sai perdendo. Agora, um cara que sempre teve uma conduta exemplar, ele nunca tomou nenhuma advertência, ou nunca tomou nenhuma suspensão, nunca faltou, só faltou quando o cara estava doente mesmo. Nunca ficou batendo peito com os outros, sem ter motivo. Se ele andou sempre certo, andou na razão dele, não tem quem barre esse cara. Seja ele quem for, do mais ralo, abraço aí aos irmãos aí, mais ralo que seja a escala de trabalho, a verdade vos libertará. A verdade vos libertará, senhores. Se vocês andarem certo, não tem quem te derrube. Agora, você anda errado, você anda fazendo coisa errada, é óbvio, mano, que uma hora a sua casa vai cair. Você entendeu? Teve uma situação que ali foi foda. Ali foi foda. Um colega, isso também há muitos anos atrás, que um colega, ele era, cara, como pessoa, ele era uma pessoa muito gente fina, mas como profissional ele pecava muito como profissional.
Não é falta de ética minha falar isso, porque eu não vou citar nomes, não vou falar do local de trabalho e muito menos onde isso aconteceu. Existe um respeito e isso deve ser preservado, seja quem for. E o cara tinha uma conduta péssima. Eu chamei a atenção desse cara bilhões de vezes. Eu falava porque eu não queria que ele se fudesse. Só que chegou uma hora que, cara, eu tive que fazer isso, ó. Não deu mais pra segurar. Quando bateu na minha bunda, falou assim, Tasto, vem cá. Eu já falei, pronto, eu já sei o que que é. Eu disse, pronto. Tasto, fulano de tal assim, 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 assado. O que tá acontecendo? Aí ele olhou assim pra mim e falou, mano, não olha pro lado não, fala comigo. Agora eu quero ouvir. Você é o único cara aqui que eu confio. Você imagina o peso de um comandante, um chefe, um supervisor, ou seja, quem for de qualquer empresa, de qualquer quartel, chegar em você e falar assim, eu só confio em você, porque eu sei que você tem um juramento aí fora que você não pode mentir. Até isso, eu tomo no rabo. Beleza, aí eu falei, senhor, o que foi dito pra mim em confissão, eu não posso falar, tal, não sei o que. Ele falou, não, mas eu tô falando pra você falar pra mim pessoalmente aqui. Aí eu falei, é melhor você chamar a pessoa aqui e conversar nós três, então? Porque, eu não vou falar mal de ninguém pelas costas, mano. Não adianta, não vem com um papinho pro meu lado, mano, você pode ser o papa, eu vou mandar você, já sabe. Se não conversar os três, eu não vou falar. Aí beleza, fulano de tal, vem aqui. Aí ele vem o cara. Então, Joe. Quando ele falou então, Joe, o chefe já olhou pra minha cara. Não precisa falar mais nada, tá? Você pode sair. Eu fiquei assim. Não, mas. Tá, tu sai. Mas você é surdo. Sai fora. Não precisa dizer mais nada, cara. Você entendeu qual é a merda? Aí chegou, mano, você não me defendeu, você me puxa saco, não sei o que. Falei, cara, olha pra você, olha pra sua atitude, olha quem você é, caramba. Quantas vezes eu te avisei? Aí o cara parou, pensou. Falei, cara, falta de aviso não foi. Eu avisei pra você milhões de vezes, cara. Tem pessoa que é assim, ela acha que nada vai acontecer com ela, ela acha que ela é imbatível, porque ela conhece o pica de não sei da onde, porque ele é o peixe de fulano de tal. Irmão, não se preza nisso aí não, faz o seu trabalho. Ganha as coisas pelo seu mérito, porque você mereceu, não foi porque ninguém fez um peixinho pra você não. Você entendeu? Aí tem cara que se vale disso pra querer se sobressair em cima das pessoas. Não vai nessa onda não, que uma hora sua casa cai e vai ser feio. E vai ser feio. Se a gente que trabalha certinho ali, ficam assim, ó. Em cima de você, esperando que você erre pra dizer, ó lá, tá vendo, ó, errou, ó. O cara que você disse que era um pica, ó, errou. Você imagina um cara que vive fazendo cagada. Na hora que tiver um corte, ele é o primeiro. Então façam o seu trabalho direitinho, respeitem as hierarquias. Se seu chefe, seu comandante, alguém está cagando o pau, lembra do que eu estou te falando agora. Existe uma hierarquia. Não saia falando para o próprio pessoal da sua equipe fora que isso vai ser entendido como falta de ética, fofoca, picuinha, resenha. E você vai se ferrar. Quer desabafar? Mano, vai no psicólogo. Ou chega em casa, não leva trabalho para sua casa, mas chega em casa, escreve no papel, desabafa, depois rasga aquilo e queima, faz o que você quiser. Se a situação estiver passando dos limites, já aconteceu algumas situações do tipo, eu trabalhei em muitos lugares, eu trabalhei em vários lugares, eu fui por cada buraco do mundo que você não imagina, então eu vi muita merda acontecer. Mas eu vi muita coisa boa também acontecer. Aí, olha pra vocês verem até onde chega, né? Começa a falar de hierarquia e já tô rodando o mundo já, porque hierarquia é uma coisa mundial, pessoal. Ó, por exemplo, você ser conservador, significa que você respeita a hierarquia. Ok, mas você ser conservador não significa que você tem que concordar com tudo aquilo ou com toda a cagada que seu chefe faça. O nome disso é conservador. Você vai falar para aquele cara que ele não está sendo conservador.
Com o quê? Com respeito, maturidade, discernimento. Você jamais vai chegar no teu chefe e falar: porra, você é louco, não sei o quê. Cara, o juízo, caramba, você tá falando com o teu chefe, rapaz. Não é questão de puxa-saquismo, é guardar o seu, ó. É manter sua armadura, ó, brilhando, parceiro. Brilho. Você tem que ter respeito, irmão. Não adianta você chega no cara e mostra: senhor, posso falar com você? Ah, passa na minha sala tal hora. Ok? Ô, parceiro, desculpa eu estar falando assim, dessa forma com o senhor, é porque eu considero você meu parceiro, não considero você só meu chefe. Considero o senhor como um líder para mim, eu me espelho em você. Você vai ver que a história vai mudar, o semblante da pessoa vai mudar. Então você está mostrando que tem respeito por ela, independente do que ela é. Não respeite a pessoa, respeite o cargo. Não, quando a gente tinha um costume bem grande de falar isso. Eu não gosto do tenente fulano de tal. Soldado, quando você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui, você está prestando continência pro profissional dele. Você entendeu? O cargo dele, não para ele. Ah, é, né? Eu falei, então evita a punição, rapaz. Pelo amor de Deus. Ah, pronto, o cara saiu e me deixava em paz. É a mesma forma. Você mostra: senhor, eu não quero me meter no seu trabalho, eu não quero ser mais do que o senhor tem